Fala pessoal. Bom, agora a gente vai continuar estudando aquele assunto de equilíbrio de fase, certo? E a gente vai integrar aquela equação que a gente obteve no vídeo passado, que era aquela equação de Clapeyron, né? Ou Clapeyron, né? Como vocês quiserem chamar aí, beleza? Bom, gente, olha, deixa eu voltar aqui. Tá, só vou recapitular o que a gente, como que a gente chegou nisso aqui, rapidinho, gente. Olha, foi assim, né? A gente tinha a igualdade de potenciais químicos, né? É, fizemos aqui fizemos algumas considerações, chegamos aqui e uma modificação que mantivesse o equilíbrio, né? Eu deveria ter a igualdade das diferenciais dos potenciais químicos nas duas fases existentes no equilíbrio, certo? Então a gente substituiu aqui o dmi menos sdt mais vdp aqui, ó, tanto para a fase alfa quanto para a fase beta. Ah, estou passando por cima aqui, gente, porque isso eu já falei em detalhes acho que uns 2 vídeos atrás ou 3 vídeos atrás, tá bom? Se tiver dúvida, vê os vídeos para trás, tá? Substituindo aqui essa expressãozinha aqui desse lado e depois desse lado aqui, é, a gente chegava nisso aqui, ó. Então a gente colocava em evidência aqui, né? O dt e o dp e chegava nessas derivadas aqui, ó. dt dp é igual a dv sobre delta v sobre delta s, ou, né, se eu inverter aqui, dp dt é igual a delta s sobre delta v, né, que era a equação de Clapeyron, né? Aí você pode ver a pronúncia aí, né? Tem a pronúncia em francês, né? Tem a pronúncia em Clapeyron aqui no Brasil, né? Vocês veem aí como vocês preferem chamar, tá bom? Então a gente vai integrar essa expressãozinha aqui, ó. No equilíbrio, gente, a gente sabe que a variação de entropia é igual o calor reversível sobre T, né? Ou o ΔH, a variação de entalpia sobre T. Então a gente pode colocar aqui, ó, ΔH sobre T, né? Onde T é a temperatura de equilíbrio. Agora a gente vai dar um pulo lá para frente, ó. Aí chegamos aqui, ó. Então tem aqui dp dt, né? Essa derivada é igual a ΔS de fusão, né? Se eu pensar aqui no equilíbrio sólido-líquido, é o ΔS de fusão dividido pela variação do volume de fusão, certo? Então a gente vai trocar aqui o ΔS, ó, por ΔH sobre T, né? A variação de entropia é igual ao calor reversível, ou o ΔH, né? Se a gente pensar que a pressão é constante, né? O QP é igual ao ΔH, que é igual ao calor reversível, né? Então a gente vai colocar aqui, ó, ΔH sobre T e ficou o ΔV aqui. A gente vai integrar isso aqui. Posso passar esse dt aqui para a direita, fica a integral de dp disso aqui tudo, né? Aí eu acho que tá simples, né? Se o ΔH de fusão, aqui faltou uma coisa aqui, gente, ó, tá errado. Se o ΔH de fusão e aqui é ΔV, viu, gente? E ΔV de fusão forem praticamente independentes da temperatura, a gente pode tirar fora da integral, né? Então a gente tira aqui, ó, e vai ficar a integral de dt de 1 sobre t, né? Integral de 1 sobre x é ln de x. Integral de 1 sobre t é ln de t, né? Aplicado aos dois extremos, né? T2 e T1, fica aqui o que eu tirei fora da integral, vezes... vai ficar a diferença, né? ln de T2 menos ln de T1. Aplicando a propriedade de logaritmos, fica aqui ln de T2 sobre T1. E aqui a integral de dp é P2 menos P1, que é igual a ΔP, certo? Vamos fazer uma leitura da equação agora.
T1 é o ponto de fusão na pressão P1 e T2 é o ponto de fusão na pressão P2, né? O ΔP é a variação de pressões, tá bom? Bom, então eu tenho essa expressão aqui, olha. Se o T2 menos T1 for pequeno, né? Desde que ele seja pequeno, eu posso fazer uma aproximação aqui, ó. Vamos pegar aqui esse ln de T2 sobre T1, vou escrever ele aqui embaixo, ó. Né? E aqui em cima, no numerador, eu vou somar T1 e vou subtrair T1, ok? Ó, aqui tem uma igualdade, né? Pois eu vou dividir, ó, T1 por T1 vai dar 1, né? E fica aqui T2 menos T1 sobre T1, certo? T2 menos T1, como eu disse, ele é muito pequeno aqui em cima, então isso aqui tudo é muito pequeno. Aí eu posso aplicar essa aproximação aqui, ó. Ln de 1 mais x é aproximadamente x quando o x for pequeno. Tá? Então, isso aqui representa o meu x, ó. Como ele é muito pequeno, esse ln aqui vai ser igual a ele, né? Ao próprio x que estava aqui, T2 menos T1 sobre T1. Então, fica aqui ΔT, né? Essa diferença dividido por T1. Tá? E assim a gente tem aqui, ΔP é igual a ΔH de fusão sobre ΔV de fusão vezes ΔT sobre T1. Ah, isso aqui vai fornecer essa equação que a gente integrou, vai fornecer a variação de temperatura de fusão com a variação de pressão, né? É um jeito de poder entender como que a temperatura de fusão, eu posso isolar o ΔT aqui, né? Vai mudar com com a pressão, entenderam? Então essa é a serventia da equação. Bom, a gente viu o equilíbrio sólido, líquido, né? Agora vamos ver aqui equilíbrio fase condensada, né? Que pode ser tanto sólido quanto líquido, com o gás, com o vapor, né? Então vamos pegar isso aqui, ó. dP dt, né? A mesma expressão, a equação de Clapeyron, certo? O ΔS aqui a gente vai trocar pelo ΔH sobre T. Né? Aqui coloquei transição, gente, porque como é fase condensada, pode ser a vaporização ou a fusão, né, gente? Vaporização ou a fusão. Não, gente, errei, desculpa. É a sublimação, né? Aqui, ó, sólido gás, ó, tô pensando na sublimação. Líquido gás, tô pensando aqui na vaporização. Então, aqui tá de forma genérica, né? TRS é transição, tá? Aqui o ΔV de transição é o volume do gás menos o volume do sólido. O volume do sólido perto do volume do gás é muito pequeno, né? Então, essa diferença aqui é praticamente o volume do gás, né? Volume molar do gás, tá? O outro ΔV, né? No outro processo. Volume molar do gás menos volume molar do líquido, né? O volume molar do líquido é bastante pequeno, perto do volume molar do gás, portanto, essa diferença aqui é aproximadamente o volume molar do gás, né? Se eu assumir um comportamento ideal para o volume molar do gás, né? Então, seria RT sobre P. Eu poderia substituir aqui, ó, né? E isso que seria, por sua vez, igual a ΔV. E o ΔV eu poderia substituir na equação que está destacada aqui em cima, no lugar do ΔV, né? Então, vou substituir isso aqui, ó, volume molar do gás na equação acima. Substituindo, eu tenho isso aqui, ó, dP dt igual a ΔH vezes P, ó. Observe que apareceu um P aqui, ó. Aqui, ó. Isso aqui entrou invertido lá, né? Entra invertido. Apareceu um P aqui sobre RT ao quadrado. Ainda, gente. Calma aí, tá mais matemático, mas são expressões úteis para a gente calcular quantidades termodinâmicas importantes aí na fisicoquímica. Tá bom? Ó, a derivada do ln de x, gente, em relação a x é 1 sobre x, né?
Portanto, eu posso passar esse dx aqui multiplicando o x, multiplicando o 1 e o x para esquerda multiplicando dln de x, né? Isso vai me dar dx igual a x vezes dln de x. Tenho isso agora, né? Da mesma forma que dx é igual a x vezes dln de x, dp também é igual a p vezes dln de p, né? Apareceu um dp aqui em cima, eu venho e substituo aqui, ó. Vou ter aqui pressão vezes a derivada do ln vezes dln de p em relação a dt, em relação à temperatura. Isso vai ser igual a ΔH de transição vezes a pressão dividido por RT ao quadrado, né? Vai cortar essa pressão do lado esquerdo com a pressão do lado direito. Vou chegar nessa equação aqui, ó. DLN, a derivada do ln de P versus temperatura em relação à temperatura é igual a ΔH de transição dividido por RT ao quadrado, né? Essa equação aí, gente, é chamada de equação de Clausius-Clapeyron, né? Ou Clapeyron. Cheguei nessa equação, uma importante equação. Bom, pegando essa equação aqui, eu posso integrar a integral de dln de p é o próprio ln de p aplicado aos extremos, né? Então, vou ter isso aqui. Acho que aqui os sinais de integração deveria ser ln de p e ln de px aqui, ó. Mas tanto faz, né? Vamos procurar preocupar com o rigor matemático muito agora, tá? A integral de 1 sobre t ao quadrado é menos 1 sobre t, aplicado aos extremos, vai nos dar isso aqui, ó. Menos ΔH de transição dividido por R, vezes 1 sobre t menos 1 sobre t estrela. Tá bom, gente? Ó, então, cheguei nisso aqui, ó. Olha para isso e olha para esse aqui, ó. Se essa pressão estrela aqui, ó, for igual a 1 bar, essa temperatura aqui, estrela, vai ser igual a 1 bar. Vai ser igual ao T padrão, né? Temperatura, fusão ou vaporização, né? Ponto de vaporização, de ebulição, né? Ou o ponto de fusão a 1 bar, né? Então seria a quantidade padrão, né? Se o P estrela for padrão, for igual a 1. Ah, então tá escrito isso aqui, ó. Se P igual a 1 bar, então T estrela igual a temperatura padrão de transição. Então logo, gente, a gente chega nessa expressãozinha aqui, ó. Ln de P sobre P padrão, né, que eu posso até tirar daqui, que é 1, né? É igual a menos ΔH sobre R vezes 1 sobre T mais ΔH sobre RT ao quadrado. Pai, para que a gente chegou nessa expressão, né? Seguinte, lembra lá que eu falei que quando a gente estudava a pressão de vapor versus... Foi no vídeo passado, gente, ó. Quando a gente estuda a pressão de vapor versus a temperatura, é como se a gente estivesse estudando a temperatura de transição em função da pressão externa. Tá bom? Qualquer dúvida, veja o vídeo anterior, certo? Então, se eu faço um estudo da pressão de vapor, né? Pzinho aqui, ó, em função da temperatura, e faço um gráfico Ln da pressão de vapor versus 1 sobre T, sabe que isso aqui é uma equação de uma reta, né, gente? Ó, aqui seria meu y, né? O meu x é 1 sobre T. O coeficiente angular aqui, que é menos, vai ser menos ΔH de transição sobre R, ó. Então, ó, como é uma equação de uma reta, né? Sendo válidas, né, aquelas suposições anteriores, né? Ou praticamente válidas, né? O coeficiente angular, eu vou ter uma reta aqui, né, com meus pontos, né? O coeficiente angular aqui vai ser menos ΔH transição sobre R, ó. Então, se eu fizer aqui, plotar o gráfico, né? Pegar o valor aqui de uma diferença aqui, um ΔY sobre ΔX, eu encontro aí o coeficiente angular da curva, certo? E o intercepto aqui me dá o
ΔH de transição sobre RT padrão. O que eu consigo obter com isso? Novamente, através de um estudo pressão de vapor versus a temperatura, eu consigo encontrar a variação de entalpia de transição para a transformação em questão. Beleza? Aqui pelo coeficiente angular. Uma vez que eu encontrei o ΔH de transição, eu consigo encontrar também a temperatura padrão de transição. Né? Temperatura na pressão padrão de transição. Bom, gente, esse vídeo aí ficou bastante matemático, né? Mas é importante chegar nessas equações, né? Elas são úteis aí para a gente encontrar o ΔH de transição, a temperatura de transição. Aí é bom sempre a gente entrar fundo nas equações, porque o cálculo está aí para isso, né? Para a gente entender a natureza em si, né? A física, a natureza, né? Como o nosso universo aí se comporta, né? Como as leis da natureza são, né? As ferramentas matemáticas são para isso, né? Elas são necessárias para a gente compreender a fundo o nosso universo, né? Bom, gente, era isso nesse vídeo aí. Deixa eu ver o que tem para frente. Deixa eu ver aqui. Ó, a gente vai ver a regra das fases ainda de Gibbs, né? Também entender como a pressão externa afeta a pressão de vapor, né? Não falta muita coisa ainda para a gente ver, mas são principalmente a regra das fases, regra bastante interessante, né? Para a gente ver nos vídeos futuros aí. Tá bom, gente? Gostou aí do conteúdo? Deixa o like, né? Deixa aí o joinha e qualquer coisa escreve aí nos comentários. Falou, até a próxima.